Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Nós vamos começar uma série de sermões com essa temática aí, uma faxina na vida. Vamos fazer isso? Eu acho que tem muita gente precisando desentulhar muita coisa. Irmãos, sabe, uma das recordações mais vívidas que eu tenho da minha infância era a obsessão que a minha mãe tinha por limpeza. Eu me recordo disso de maneira muito vívida na minha mente. Eu me lembro que com 8, 9 anos eu saía para jogar bola na rua e aos sábados era o dia da faxina. E quando eu voltava para almoçar, eu encontrava tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. E com a minha mãe não tinha esse negócio de passar pano, não. Era jogar água, era esfregar, era água sanitária, era muito detergente, porque era o dia da faxina. E depois a sala virava outra. Ela colocava a estante num lugar, o sofá em outro lugar, a geladeira ia para o outro canto da cozinha, a mesa era na vertical e depois ela colocava na diagonal. Minha mãe tirava tudo do lugar. Faxina pressupõe essa movimentação. E a minha oração é que Deus faça exatamente isso com você. Tire algumas coisas do lugar que tem acumulado poeira, sujeira desnecessária. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai se acostumando com a sujeira. Tem pessoas que se acostumam com a sujeira. Eu me recordo de um casal que havia se acostumado tanto com a sujeira, mas tanto com a sujeira, que um dia baixou um espírito na mulher assim, ela disse, eu vou limpar tudo. E aí o marido tinha ido trabalhar, quando ele chegou em casa, ele disse, mulher, tu limpou o nosso quarto? Ela disse, limpei, por quê? Porque eu havia escrito um número na escrivania e não consigo mais enxergar que número era aquele. Haviam se acostumado com a sujeira, com o pó. Então eu realmente oro para que essa noite, meus irmãos, Deus tire muita coisa do lugar e comece a fazer uma grande limpeza e uma grande purificação no seu interior e no seu coração. Amém? Vamos ler o texto sagrado? O texto diz assim, Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Vamos repetir essa expressão? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Vamos ler todos juntos o verso de número 9, outra vez? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre toda a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos.
Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Vamos repetir a oração de Moisés, todos juntos? Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. Preste muita atenção. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Até aqui. Vamos fazer uma oração? Eu queria pedir o Ricardo, que chegou de férias aí. De férias não, né, Ricardo? Chegou de viagem, né? Depois de uma longa viagem missionária, né? Eu queria chamar ele para que ele viesse aqui à frente orar por mim e por nós, né? Para que Deus nos fale com graça essa noite. Português, viu? É a minha língua materna? Na sua língua materna. Português. Oremos, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Amém, Jesus. Esteja entre nós e receba de nós, tua igreja, nosso louvor, a nossa adoração. E nos curvamos diante de vós nesse instante, para podermos ouvir a tua palavra. Nos reunimos aqui para te louvar e te adorar, mas se saíssemos daqui sem ouvir a tua voz, de nada isso nos adiantaria. É necessário que o Senhor fale aos nossos corações, sabendo nós que o Senhor está aqui conosco, e na pessoa do pastor Daniel, a tua voz vai ser proferida sobre todos nós. Portanto, Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu filho, unja-o com o teu espírito para que ele possa falar não aquilo que ele traz no coração, mas, sobretudo, aquilo que o Senhor pôs no coração dele. E que cada um de nós possamos entender que quando o Senhor fala, nós ouvimos. E se o Senhor falou, nós devemos obedecer. Portanto, enquanto igreja, nos colocamos diante do Senhor para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Por tudo isso, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. Meus irmãos, nós vamos concentrar a nossa faxina em algo que tem entulhado o coração de muitas pessoas, que é a maledicência. O tema do sermão hoje, o subtema, né? Porque o tema é uma faxina na vida. Eu vou falar hoje sobre o insuportável pecado da maledicência. Eu não sei se você sabe disso, mas a maledicência tem o poder de destruir tudo na sua vida. Pode destruir o seu casamento, pode destruir os seus relacionamentos, pode destruir a sua relação com seus filhos e até a sua vida profissional. É um pecado extremamente danoso, mas ele é ignorado e não tratado por muitas pessoas. Eu queria introduzir a minha prédica com uma citação de John Wesley. John Wesley diz: se, pois, alguém começa a dizer mal aos teus ouvidos, repele-o imediatamente. Recusa-te a ouvir. Há muitas pessoas, irmãos, há muitas pessoas que se tornaram escravas de suas próprias línguas. Aliás, o livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso de 21, já nos traz a seguinte orientação: a morte e a vida estão no poder da língua. O nosso coração se entulha com muita sujeira, porque nós estamos varrendo para dentro do nosso coração muitas coisas que não deveríamos dizer e acabamos dizendo.
proferindo uma série de palavras e entulhando em nosso coração uma série de pensamentos que não deveriam fazer parte da nossa vida. Permitam-me começar fazendo uma definição sobre maledicência. O dicionário traz a seguinte definição: maledicência é falar mal de uma pessoa ausente, referindo-se a alguma falta que ela tenha praticado ou dita por alguém que não está presente quando se fala o ocorrido. Em outras palavras, é falar pelas costas. É falar pelas costas, né? Eu lembro de uma frase do pastor Eudaldo, que ele dizia o seguinte: a gente sabe que a maledicência é pecado, mas é um pecado que a gente gosta de cometer. Falar mal dos outros parece que faz tão bem. O nosso coração se diverte, se banqueteia em falar mal das pessoas. E a gente não percebe que o maior dano que estamos causando não é na reputação do outro, é em nós. O texto que nós lemos, irmãos, nos traz 3 personagens centrais na Escritura, sobretudo no período do Êxodo. Moisés é um personagem que dispensa apresentação. Ele foi o maior estadista e o grande líder que Deus usou para cruzar o Mar Vermelho, para pôr em liberdade um povo que há 400 anos estava no cativeiro, estava no Egito. Os outros 2 personagens são 2 personagens igualmente famosos naqueles dias: Arão, que era o sacerdote, e Miriam, que era a profetisa. Então nós estamos falando sobre a tríplice liderança que estava à frente do povo de Israel: Moisés, o grande estadista; Arão, o grande sacerdote, o sumo sacerdote; e Miriam, que era a profetisa. Todos nós conhecemos as histórias de Miriam, como ela liderou as mulheres em louvor e adoração, como ela profetizou, como ela abençoou a nação. E o que nos chama ainda mais a atenção é que estes 3 personagens, além da proximidade em razão do cargo que ocupam, eles eram irmãos. Moisés era irmão de Arão e irmão de Miriam. Miriam era a mais velha, Arão era o irmão do meio, Moisés era o irmão caçula. E todo esse desentendimento acontece porque a Bíblia diz que Arão e Miriam resolveram fazer comentários sobre a mulher de Moisés. Não sei se vocês prestaram atenção no início da leitura do texto, mas todo esse contratempo entre estes irmãos, entre estes líderes, acontece por causa da cunhada. Arão e Miriam resolvem falar mal da cunhada. Resolvem falar mal da mulher que Moisés tomou por esposa, porque ela não era israelita, ela era cuxita. Há uma discussão muito grande, irmãos, e nós não temos tempo aqui para adentrarmos nesses detalhes, se essa mulher cuxita era Zípora ou se era outra mulher que Moisés tomara depois. O pensamento majoritário é que essa mulher aqui não era uma segunda esposa, mas era de fato Zípora, porque Zípora, a Bíblia diz que ela era midianita, e lá no livro de Amós há uma menção falando sobre uma filha de um midianita, de Cuxi. Então a maioria dos teólogos entendem que não estão falando aqui de uma segunda mulher que Moisés tomou por esposa, mas estão falando da esposa mesmo dele, de Zípora. Mas, irmãos, quando nós lemos atentamente o texto, a gente vai perceber que a cunhada era só um pretexto. O verso de número 2 nos revela exatamente o que havia no coração de Miriam e o que havia no coração de Arão. O verso de número 2 diz: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O verso de número 2, ele aprofunda a crise quando nos revela que o motivo
daquela maledicência não era a esposa de Moisés, não era a cunhada. Eles não queriam atingir a cunhada, eles queriam de fato atingir Moisés. Porque o texto diz que havia uma certa inveja da maneira como Moisés se relacionava com Deus, e eles disseram: nós também nos relacionamos da mesma maneira. A cuxita, portanto, era apenas um pretexto. O que estava incomodando de verdade era o fato de Deus ter escolhido e ungido Moisés. E é exatamente nesse contexto aqui que nasce a maledicência. E aí eu queria levar vocês a entender quando é que nasce a maledicência. Primeiro, a maledicência sempre nasce do desejo de diminuir o outro para se autopromover. Todas as vezes que alguém vai falar mal do outro, essa atitude de falar mal tem o objetivo de diminuir o outro para que se autopromova. Essa é a intenção. Veja, o que eles estão dizendo: tem falado o Senhor somente por nós, somente por Moisés, não tem falado também o Senhor por meio de nós? Veja, há duas expressões que saltam aos nossos olhos: é Ele e nós. A questão não é pôr em xeque a relação que Moisés tem com Deus, é enaltecer a relação que eles tinham com o Senhor. Então toda a maledicência nasce do desejo de diminuir o outro para se autopromover. Meu irmão, se você precisa pisar nos outros, diminuir o outro para crescer, eu quero dizer a você que esse é um caminho extremamente perigoso. Pode ser que você consiga até galgar alguns degraus, mas a queda, ela é inevitável. Inevitável. Há uma frase de Abraham Lincoln que ele diz assim: só tem o direito de criticar quem tem o coração disposto para ajudar. Vou repetir. Só tem o direito de criticar quem tem o coração disposto a ajudar. Se você não pode fazer absolutamente nada para ajudar aquela pessoa, não a critique. Não a critique. Quando nasce a maledicência? Do desejo de diminuir o outro para se autopromover. Segundo, a maledicência nasce na intenção de desmerecer o outro pela posição que ele ocupa. O que eles estavam tentando fazer era desmerecer Moisés. Era como se fosse assim: vocês acham que Moisés é tudo isso que vocês pensam? Não é isso não. Ele desobedeceu a Deus. Ele casou com uma estrangeira. Ele contraiu um matrimônio que a lei proibia. Moisés não é essa Coca-Cola toda não, gente. O que eles estão fazendo, irmãos, é uma atitude extremamente covarde e leviana. Falar mal da cunhada. Eles estão dizendo: Moisés não é um líder tão exemplar quanto vocês pensam. Deem uma olhada na família dele. Moisés não tem moral para falar sobre família, porque a família dele não é um exemplo. É aí que começa. O objetivo é desmerecer Moisés, é desvirtuar a posição que Moisés ocupa. Então a maledicência nasce, primeiro, o desejo de diminuir o outro para se autopromover. Segundo, nasce na intenção de desmerecer o outro pela posição que ele ocupa. E terceiro, irmãos, a maledicência nasce, preste muita atenção, a maledicência nasce por um desvio de caráter. A maledicência nasce por um desvio de caráter. Maledicência é uma questão de caráter. Se essa pessoa, escute bem, se essa pessoa fala mal de alguém para você, pode ter certeza que ela vai falar mal de você para outras pessoas. Porque o que está em xeque aqui é uma questão de caráter. Então eu queria fazer um alerta aqui à igreja. Porque todo maledicente, irmãos,
precisa de ouvidos. Todo maledicente, ele precisa de público, ele precisa de espectadores. E quando nós damos ouvidos à maledicência, nós nos tornamos cúmplices aos seus pecados. Então eu queria te dar um conselho gratuito hoje. Não empreste os seus ouvidos à maledicência. Eu me recordo de uma história do Dr. Russell Shedd, onde uma vez procuraram o Dr. Shedd para falar mal de um outro pastor. No meio da conversa, o Dr. Shedd, de maneira muito delicada e respeitosa, ele disse assim: meu irmão, você me dá licença? Essa conversa não edifica. E saiu. Saiu. Porque a maledicência, ela precisa de um ouvinte. Se ela não tiver ouvinte, se ela não tiver um ouvinte, isso não vai se perpetuar. Então a maledicência, ela nasce. A gente precisa entender qual é a gênese dela. Mas é importante também, irmãos, a gente perceber não apenas o contexto em que ela nasce, mas quais são as consequências que a maledicência traz. Veja, a primeira consequência que a maledicência provoca está no verso de número 2. Disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Primeira consequência da maledicência: divisão. Miriam e Arão estão questionando a liderança de Moisés, e o que vai acontecer aqui, se não houver uma intervenção, que é o que de fato acontece, há uma divisão. Ser maledicente é provocar divisões. Isso não é só na igreja não, gente, é dentro de casa. Se você fala mal do seu marido, um reino dividido não pode subsistir. Uma casa onde um fala mal do outro, a mãe fala mal dos filhos, os filhos falam mal da mãe, a mãe fala mal do marido, o marido mete o pau na esposa, é um reino dividido, não pode prevalecer. O que vai inevitavelmente acontecer é divisão. Provocar contenda, irmãos, é um pecado abominável. Quero citar mais uma vez o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Sabe qual é a 7ª coisa? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que há 6 pecados que Deus se aborrece, mas o 7º, há um patamar acima, há uma gravidade maior. A Bíblia diz que esse pecado Deus abomina, é aquele que semeia contenda. É aquele que usa os seus lábios para a maledicência. Essa é a primeira consequência da maledicência, ela causa divisão. Segunda consequência da maledicência: destrói relacionamentos. Destrói. Se você se utilizar dessa prática, você vai afastar as pessoas de você. Você vai afastar o seu cônjuge de você. Você vai afastar os seus filhos, os seus amigos, porque ninguém aguenta ficar ao lado de uma pessoa que está a todo tempo maldizendo, maldizendo, maldizendo. Falando mal, falando mal, falando mal. Essa é a segunda consequência danosa. Ela destrói um relacionamento. Muitos casamentos acabam por causa da maledicência. A mulher não vê nada de bom no marido. O marido não vê nada de bom na mulher. Só fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Destrói relacionamentos. Causa divisão e destrói relacionamentos. Terceira consequência está no verso de número 9. Nós repetimos todos juntos esse texto. O texto diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra eles. A maledicência, irmãos, ela acende a ira do Senhor. Deus ficou irado com aquela situação. Deus se levantou diante daquela situação. E a ira do Senhor se acendeu. Esse texto aqui, esse versículo aqui, deveria fazer a nossa alma tremer.
Todas as vezes que usamos os nossos lábios não para bem dizer, mas para maldizer. Lembre-se disso. Sempre quando você empresta os seus lábios à maledicência, a ira do Senhor se acende. A ira do Senhor se acende. Quarta e última consequência desastrosa é que a maledicência, ela paralisa a obra do Senhor. Veja o que diz o verso de número 15. Diz que enquanto Miriam, ela ficou 7 dias. Enquanto Miriam esteve leprosa, fora do arraial, a Bíblia diz que o povo não pôde prosseguir viagem. Não há nada, irmãos, que atrase mais a obra de Deus do que a maledicência. E quando ela é associada à murmuração, a igreja empaca. A igreja não anda, ela não prospera. Então nós precisamos entender quando ela nasce e quais são as suas consequências. Ela causa divisão, destrói relacionamentos, provoca a ira do Senhor e ela paralisa também a obra do Senhor. Então, tendo sido feito o diagnóstico, tendo reconhecido a gravosa situação, nós precisamos examinar o texto agora, como é que nós resolvemos o problema da maledicência. Pastor, eu já entendi como ela nasce e quais são as consequências, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Será que existe uma forma de abandonar a prática da maledicência? Porque é assim, irmãos, a pessoa que é maledicente, ela não se percebe. Se eu fizer uma pergunta aqui, vai ser unânime. Quem aqui é maledicente? Ninguém. Ninguém se reconhece. Agora, se fizermos uma sessão privada, com a mãe, com os pais, com o esposo, com a esposa, você considera a sua mulher maledicente? Você considera o seu marido maledicente? Você considera os seus filhos, os seus pais maledicentes? É provável que essa estatística saia do 0 e suba para os 90%. Temos uma extrema dificuldade em nos reconhecer como maledicentes. Mas esse é um pecado arraigado em todos nós. Quem aqui nunca falou mal da vida do outro? Atira a primeira pedra. Quem aqui nunca fez aqueles comentários vestidos de piedade? Nós precisamos orar por fulano. Fulano faz isso, aquilo outro. Misericórdia. Quem aqui nunca fez comentários assim? É o lixo que a gente joga para dentro do nosso coração. Estamos destruindo, irmãos, a nossa vida e os nossos relacionamentos, porque não nos percebemos. Não percebemos, primeiro, o pecado que cometemos, a gravidade desse pecado e o quanto isso magoa e fere outras pessoas. Então é preciso entender como ele nasce, é preciso entender quais são as suas consequências. E tendo dito isso, o que a gente pode fazer para abandonar isso? O texto é uma aula, o texto por si só, ele traz ensinamentos grandiosos para nós. O que nós precisamos é ler a Escritura, examinar a Escritura e reter essas lições e esses ensinamentos. Como é que eu posso abandonar a prática da maledicência? Primeiro, eu queria que você lesse novamente comigo o verso de número 2. Como abandonar a prática da maledicência? Verso de número 2. Vamos lá, todos juntos? E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Para abandonar a prática da maledicência, lembre-se, Deus tudo ouve. Deus ouve tudo, irmãos. Sabia que a palavra maledicência no grego, ela traduz a ideia de alguém que está falando baixinho? O sentido epistemológico da palavra, a construção exegética da palavra maledicência, ela traz em si a ideia de alguém que está cochichando, falando baixinho. Porque quando a gente vai falar mal da vida dos outros, a gente não fala alto. A gente chama o outro no canto
num lugar secreto, num lugar escondido, né? Aquela falsa piedade, estamos tão preocupados com o fulano, né? E aí a gente está falando baixinho ali. Não se esqueça disso. Deus tudo ouve. Lembre-se disso. Então vigia nas tuas palavras. Você pode falar baixinho, você pode falar escondido, mas Deus está ouvindo. Irmãos, Moisés não sabia que a mulher dele estava sendo criticada. Moisés não sabia que estavam falando mal dele, nas costas dele. Mas Deus sabia, Deus ouvia. Eu acho tão interessante esse texto, porque sabe o que Deus faz depois daquela maledicência? Deus marca uma reunião. No verso de número 3, diz assim, era o varão Moisés mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É basicamente assim, irmãos. Estão falando mal dele, aí o texto traz a informação dizendo assim, ele não vai fazer nada a respeito. Vão falar mal dele, meter o pau nele, e ele não vai se defender. E aí, o texto diz assim, verso de número 4, logo, veja a expressão logo, o senso de urgência, já que Moisés não vai fazer nada a respeito, já que ele não vai sair em sua defesa, o texto diz assim, logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três aí, saiam até a tenda da congregação. Deus marca uma reunião com os três. E, gente, eu fiquei pensando nesse texto o seguinte, porque às vezes o conselho chama algumas pessoas para conversar. Né? Às vezes algumas pessoas entram em pavor. A Cida liga, o conselho quer falar com você na próxima reunião. A pessoa já vem em jejum e oração, com medo. E aí o conselho às vezes precisa se utilizar da prerrogativa de pastor e dar uma palavra de exortação àquela pessoa. E a gente faz isso cheio de cuidados para que a pessoa não se magoe, para que a pessoa não se fira, porque nós temos preocupações excessivas com aquela pessoa. Se eu disser tudo que eu preciso dizer, a pessoa vai sair da igreja, vai ficar chateada com o conselho, vai embora e não volta mais. A gente é assim, a gente toma todos esses cuidados. Com Deus não tem isso não, gente. Deus não faz esses arrudeios não. Deus não tem preocupação se você vai sair, ou se você vai ficar chateado, ou se você vai emburrar. Deus marca uma reunião e com ele o papo é reto, é transparente. Ele chega para Miriam e Arão e diz assim, olha só, verso de número 6, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus marca uma reunião e fala logo a verdade. E Deus é duro. Deus é duro. Eu acho que o que mais precisa acontecer nessa igreja é Deus marcar reunião com algumas pessoas. Porque há reuniões que o pastor não dá jeito, que o conselho não dá jeito, que os presbíteros não dão jeito, mas quando Deus vier, meu irmão, e colocar você no prumo, aí você vai ter que se consertar. Aí você vai ter que se consertar. E com Deus não tem arrudeios. Não tem arrudeios. Reunião com o Todo-Poderoso é diferente. É muito diferente. Então, se você deseja abandonar a prática da maledicência, reconheça-se. Mas lembre-se que Deus tudo ouve. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O que você diz aqui, Deus escuta nos céus. Cada palavra que você pronuncia, o Senhor escuta. Segundo, se você deseja abandonar a prática da maledicência, confesse esse pecado a Deus e ao seu irmão. Veja o que diz o verso de número 11 e o verso de número 12. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu,
não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já contaminada. Deus aparece numa coluna de nuvem, fala palavras duríssimas àqueles irmãos e sai. Quando Deus sai, o corpo de Miriam está completamente tomado pela lepra. Completamente tomado. Arão então sai em defesa da sua irmã. E ele pede perdão a duas pessoas, a Deus e a Moisés. A Deus pelo ato de loucura que ele havia cometido, falando contra o seu irmão. E a Moisés, dizendo, nós procedemos de maneira impensada, não tínhamos a intenção de fazer isso. Se você deseja abandonar a maledicência, então confesse o seu pecado a Deus e a seu irmão. Sabe uma coisa importante que eu acho que nós poderíamos inserir como prática aqui na nossa igreja? Todas as vezes que um irmão for falar de outro irmão, a gente podia chamar o irmão que é assunto da conversa. Suponhamos, eu vou falar para o Ricardo do Léo. Ricardo, tu está sabendo do Léo? Peraí, vou chamar ele. Léo, vem cá, meu irmão. O pastor quer falar sobre você aqui. Eu acho que isso resolveria muitos problemas, irmãos. Muitos problemas. Aí eu precisaria que Deus me multiplicasse em 30, né? Porque aí eu vou falar mal do pastor. Peraí, vamos chamar o pastor, vamos chamar o pastor, vamos chamar o pastor, vamos chamar o pastor. Porque esse é um dos assuntos preferidos da igreja. Vamos falar mal do pastor, né? Então, irmãos, confesse a Deus esse pecado e confesse também esse pecado ao seu irmão. Olha, é preciso ser muito homem para fazer isso. É preciso ser muito mulher para fazer isso. Para procurar uma pessoa e dizer, eu falei mal de você. Para procurar o marido e dizer, meu bem, eu disse palavras a seu respeito que não são verdade. De vez em quando você até se excede, mas você é uma bênção. Você é uma bênção na minha vida. Às vezes a gente peca pelas palavras, irmãos. Peca, tá? Então confesse a Deus o seu pecado, mas confesse também ao seu irmão. Por que você não sai daqui hoje decidido a chegar em casa, seu esposo não está aqui, ou sua esposa não está aqui, ou se ela está aqui, já no carro já vai pedindo perdão. Mas cuidado com o defunto que você vai ressuscitar aí também, né? Que às vezes a pessoa foi tão incomodada pelo espírito e aí vai ressuscitar um defunto de 20 anos, que já está enterrado. Cuidado. Mas não deixe de confessar o seu pecado a Deus e o seu pecado ao seu irmão. Terceiro, seja cuidadoso com as suas palavras. Seja cuidadoso com as suas palavras. Irmãos, boa parte dos problemas de relacionamento tem origem na falta de cuidado com o que nós falamos. Nós somos muito rápidos em abrir a nossa boca para sentenciar as pessoas, para julgar as pessoas, para promulgar uma sentença de condenação contra o outro. Nós somos ligeiros demais para fazer isso. Nós precisamos ter cuidado. Cuidado, tem uma musiquinha que até a Sarinha... A gente estava assistindo o jogo lá na casa do João, aquele fatídico Brasil e Bélgica. E aí alguém lá se excedeu no comentário e a Sarinha, cuidado, boquinha, o que fala. É uma criança, Deus usou uma criança para divertir um adulto ali. A gente não vigia. A gente não vigia. E a gente começa a tecer comentários espirituais, que de espiritual não tem nada, e a gente está difamando o outro, destruindo a reputação do outro, colocando em xeque a vida do outro. Isso é extremamente prejudicial, irmãos. Isso é lixo que a gente joga na nossa vida e joga entulho na vida do outro também. Se nós queremos fazer uma faxina em nosso coração e em nossa vida, nós precisamos começar a vigiar nas nossas palavras, porque Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio.
se você tem falado demais, se excedido demais nas suas palavras, isso revela um coração cheio de lixo, cheio de entulho. Vigie nas suas palavras, seja cuidadoso com as suas palavras. Às vezes a gente quer falar um monte de coisa para o marido e para a esposa. Olha, o momento mais adequado de você conversar não é quando você está irado, quando aquilo aconteceu. Respire fundo. Procure uma ocasião onde a sua cabeça estiver mais centrada, porque no calor da discussão você só vai feri-la, você só vai feri-lo. Você vai dizer palavras que vai ferir profundamente o seu marido. Você vai dizer palavras que vai ferir profundamente o seu esposo e a sua esposa. Vigia. Você está chateadíssimo, então fecha a boca. Esse não é o momento de falar nada. Porque se você falar, você vai destruir o seu relacionamento. E, irmãos, se tem uma coisa que não volta, não volta. Eu aprendi isso num curso que eu fiz lá no sistema. Existem algumas coisas que depois que você aciona, não volta mais não. Deu tiro, a bala não faz curva não, ela atinge. A palavra quando você solta, já era. Já era. Ah, não foi bem isso que eu quis dizer. Não, foi exatamente isso que você quis dizer. O estrago já está feito, a mágoa já está feita, né, e o relacionamento já foi danificado. Seja cuidadoso com as suas palavras. Seja cuidadoso. Faça um compromisso com o seu cônjuge. Tem crente que precisa fazer um pacto de vocabulário sadio, porque às vezes a gente se assusta. Crente que xinga, crente que fala palavrão, crente com palavras que não são... Gente, não cabe. Não cabe. Se você tem um vocabulário altamente destrutivo, você precisa rever as suas palavras. Se você xinga o seu marido, se você xinga os seus filhos, se você trata essa pessoa dessa maneira, isso está apenas trazendo para fora a quantidade de lixo que está dentro de você. Vigia nas palavras. Vigia, vigia. Porque Deus tudo ouve. Deus tudo ouve. Quarta coisa que você precisa fazer para abandonar a prática da maledicência, verso de número 7. Vamos ao verso de número 7? Aí são palavras do próprio Deus. Diz assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Veja, Deus sai e advoga em favor de Moisés. E Deus está dizendo para Arão e para Miriam: vocês estão falando mal da mulher dele? Vocês estão falando mal da cunhada de vocês? Mas olhem para a vida dele. Não há ninguém que é tão fiel quanto ele em toda a minha casa. Fiel em toda a minha casa. Deus está dizendo assim: reconheça as virtudes dele. Essa pessoa que você fala mal pode ter 1001 defeitos, mas essa pessoa também tem virtudes. Se for para olhar alguma coisa, olhe para as virtudes e não para os defeitos. Isso me faz lembrar, Ricardo, a história de um rapaz que chegou para o pastor e disse assim: eu vou sair da igreja, eu não aguento mais essa igreja, não aguento mais. E aí ele começou a elencar um monte de defeito que as pessoas tinham na igreja, que os ministérios tinham na igreja, que a liderança tinha na igreja. E aí o pastor falou assim: filho, antes de você sair da igreja eu quero te dar uma missão, você pode fazer isso? Posso. E aí o pastor diz assim: olha, eu vou encher esse copo aqui de água, e você vai dar uma... Está bem cheio até a tampa. Se você conseguir dar uma volta ao redor de toda a igreja, sem deixar uma gota desse copo cair, você está liberado, pode ir na bênção. Aí o rapaz falou: que tolice é essa, né? Claro que eu vou conseguir. E aí o pastor disse: então vá lá. Aí ele pegou o copo e foi, deu a volta ao redor de toda a igreja. Quando ele chegou, o pastor falou assim: você conseguiu? Claro que eu consegui, pastor. Só acho que eu tenho um Parkinson. Foi tranquilo para mim. Aí o pastor falou assim: quantas pessoas você encontrou enquanto você estava andando pela igreja? Ah, pastor, é difícil.
Você não sabe com quem que você encontrou? Não, por quê? Porque eu estava focado no copo. Aí o pastor disse isso para ele, disse assim, a nossa vida na igreja é assim, meu irmão. Se você estiver focado no copo que é Jesus, você não vai ter tempo para olhar para as outras pessoas, para os defeitos das outras pessoas. Mas se você tirar o foco e começar a olhar para o lado, tem defeito de montão. Os pastores dessa igreja são cheios de defeitos. Os presbíteros dessa igreja igualmente. Os diáconos, os líderes, os irmãos, você que senta aqui é cheio de manias, idiosincrasias, esquisitices. Você só não se reconhece. Mas todo mundo aqui é cheio de defeito. Cheio de defeito. Se você olhar para os defeitos, fique tranquilo, você vai encontrar muitos. Mas o que Deus está dizendo para Arão e para Moisés é: olhe para as virtudes dele. Veja o quanto ele é fiel em toda a minha casa. Então, se você quer abandonar a maledicência, foque nas virtudes. Se for para falar, que fale bem. Se você tiver que falar de alguém, fale bem dessa pessoa. Se você tem algum comentário ruim para fazer, guarde para você. Guarde para você. Não contamine os ouvidos de outras pessoas com isso. Não despeje lixo sobre a vida de outras pessoas. Faça uma faxina no seu coração. Deus está dizendo, você quer abandonar a maledicência? Reconheça as virtudes do outro. Quero encerrar o meu sermão com o último ponto, que está aí no verso de número 8. Verso de número 8. Palavras de Deus ainda. Deus disse assim: boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Se você deseja abandonar a maledicência, você precisa restaurar no seu coração o temor do Senhor. Gente, vamos ser honestos. Tem muita gente perdendo o temor de Deus. Perdendo o temor do Senhor. Fazendo coisas que não deveria, vendo aquilo que não deveria ver, indo a lugares que não deveria ir, fazendo coisas que não deveria fazer, porque estão perdendo o temor do Senhor. Deus está dizendo a eles: como vocês não temeram? Vocês deveriam temer, e vocês não temeram, vocês banalizaram. É preciso resgatar no nosso coração o temor do Senhor, irmãos. Há pessoas que já estão com a mente cauterizada, o pecado não incomoda mais. A vida que a pessoa vive não incomoda mais. O pecado tomou tanto a vida daquela pessoa que ela comete o pecado e já não se entristece mais. Porque ela está apagando o Espírito Santo que está dentro dela, como diz o apóstolo Paulo. Não apagueis o Espírito Santo. É preciso restaurar o temor do Senhor. O temor do Senhor. É preciso temer a Deus, irmãos. Tema a Deus. Tema ao Senhor. Se você for dizer alguma coisa, que essas palavras que você for pronunciar passem pelo crivo do temor do Senhor. Porque Deus tudo ouve, Ele tudo vê, nada escapa aos olhos e aos ouvidos do nosso Senhor. Se você quer vencer a maledicência, lembre-se que Deus tudo ouve. Segundo, confesse o seu pecado a Deus, mas também confesse o seu pecado ao seu irmão. Terceiro, seja cuidadoso com as suas palavras. Quarto, reconheça as virtudes do outro. Quinto, restaure o temor do Senhor em seu coração. Eu quero terminar com uma história. Uma história. Permitam-me ler para que eu não perca nenhum dos detalhes. Preste muita atenção.
O garoto chega em casa pisando forte e diz para o pai: pai, eu estou com muita raiva do Lucas. Ele falou mal de mim e me envergonhou na frente da escola inteira. Desejo que tudo de ruim aconteça com ele. Isso é uma criança de 7 anos falando para o pai. O pai então o leva até o quintal, anda em direção ao quartinho de despejo e pega um saco de carvão. O menino não entendeu muito a atitude do pai, mas ficou observando. O pai então diz: filho, você está vendo esse lençol que a mamãe acabou de pendurar? Está branquinho. Eu quero que você jogue pedaços de carvão nesse lençol branco que está pendurado no varal. E esse lençol vai representar o Lucas, esse menino que te fez tanto mal, ok? O menino achou aquela brincadeira maravilhosa. Eu vou poder descarregar, vou ter uma catarse aqui, vou poder descarregar a minha energia. E aí a criança começou a pegar aquele carvão e jogar no lençol com muita força, muita força, muita força. Ao final, o garoto diz estar feliz, porque ele olhou para o lençol e ele percebeu o quanto o lençol estava marcado, estava sujo, e o quanto ele havia conseguido sujar o lençol. O pai então pegou o garoto, levou o garoto diante do espelho, e para a surpresa do menino, a aparência dele era tão escura que ele mal podia enxergar os seus próprios olhos. O pai então concluiu o seu ensino para o filho, dizendo: veja, meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pode até sujar um pouco o outro, mas na verdade o maior prejudicado foi quem jogou. Quem mais ficou sujo, você ou o lençol? A criança disse: papai, eu fiquei mais sujo que o lençol. Irmãos, o que Miriam e Arão tentaram fazer foi sujar o lençol da vida de Moisés. Mas quem saiu sujo e sujo de lepra foi Miriam. Quem clamou por misericórdia foi Arão. Eles quiseram sujar a reputação de Moisés, mas quem teve a sua vida quase que arruinada, só não destruída por causa da misericórdia de Deus, foi Arão e foi Miriam. Muito cuidado com o que você diz. Tema ao Senhor. Coloque um anjo nos seus lábios. Faça um pacto com a sua língua. Tiago diz que não pode sair de uma mesma fonte água salgada e água doce. Como é que esses lábios que bendizem ao Senhor maldizem o irmão? Como você não teme em fazer isso? É preciso resgatar o temor do Senhor no nosso coração. A faxina no nosso coração, a faxina na nossa vida, irmãos, começa pela vigilância que precisamos ter com aquilo que fazemos e com aquilo que falamos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar.